nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Obviamente, muito, mas muito mais feliz por poder agora vislumbrar o nosso estádio mais de perto. Eu sempre falei com vocês que pela primeira vez eu estava acreditando que dessa vez a coisa andaria da maneira que teria que andar. É claro, o estádio, a possibilidade de termos um estádio só aconteceu por conta da pressão que a torcida rubro-negra colocou em determinado momento em cima de Rodolfo Landim. Ele se viu sem ter para onde correr. E o jeito de correr foi procurando o grande sonho da nação rubro-negra, o estádio próprio. Com esse estádio, é claro que a gente vai lembrar da gestão do Rodolfo Landim como sendo a gestão que ganhou a Libertadores da América, que ganhou títulos de campeão brasileiro e, obviamente, a gestão que começou a construir o estádio do Mengão Queridão. Ninguém vai lembrar do Paulo Souza, ninguém vai lembrar do Rogério Ceni, do Renato Gaúcho, do Domenech Torrent. Mas o que importa? Importa a maneira como tudo isso começou? Não. Como Jorge Jesus fala, não importa como começa e sim como termina. Todo torcedor rubro-negro hoje está eufórico com a possibilidade de nós termos o nosso estádio próprio. E tudo leva a crer que dessa vez a coisa vai sair do papel. A presidente da Caixa, Daniela Marques, deu entrevista para a Jovem Pan ontem e lá ela explicou que eles estão fazendo um estudo de viabilidade, que é ver, saber como que pode fazer essa transferência do terreno, do gasômetro para o Flamengo. Gente, quando se fala em vender o terreno, quando é para órgãos governamentais, nem sempre vender quer dizer dinheiro aqui, dinheiro ali. Não. Eu vou explicar isso para vocês ao longo desse vídeo aqui. Também vou falar sobre mais duas contratações que o Flamengo está muito perto de concretizar nos próximos dias. Uma delas, inclusive, pode conseguir ser inscrito para a Copa do Brasil. É muito difícil, mas pode acontecer sim. Os caras estão trabalhando nesse exato momento para que tudo ocorra da melhor maneira possível. E vou falar também com vocês sobre a saída de jogadores do Flamengo. Tem mais jogadores indo embora do Mengão Queridão, tem uns até que nem no Flamengo mais está. Enfim, vou falar sobre muita coisa com vocês, mas antes eu quero começar pedindo para você o seu like e a sua inscrição. Nação, vocês não têm ideia do quão é importante pra gente essas duas tarefinhas que eu sempre peço para vocês fazerem. O like e a inscrição. O like faz o YouTube perceber que o canal é querido, que o canal é assistido e por isso recomenda mais, te avisa mais sobre os nossos vídeos. Já a inscrição avisa para mim, Fabrício Lopes, que nós estamos no caminho certo, que nós estamos conseguindo passar a informação da maneira que você gosta de ouvir, de ver, de participar. Então, não deixa de dar o like e se inscreva no nosso canal, é 100% de graça. Você não paga absolutamente nada por se inscrever no nosso canal. Muito pelo contrário, vocês me motivam ainda mais a continuar realizando esse trabalho que eu tanto amo e que eu faço com tanto carinho, que é levar a informação do Mengão Queridão para vocês, beleza? Então bora clicar nesse botãozão vermelho aí, escrito inscrever-se, é 100% de graça e você me ajuda demais, tá valendo? Bom, agora eu quero mandar um recadinho da Betano e já já eu volto com informações do Mengão Queridão. Espia só. Nação, a Betano patrocina agora o nosso canal. A Betano é uma das maiores casas de apostas do mundo, patrocinadora de vários clubes como Liverpool, como Barcelona, como Real Madrid. Aqui no Brasil, com o Campeonato Brasileiro, é 100% garantido. Agora espia só. Para você ganhar um bônus de R$300, você tem que acessar o nosso portal, portalflamengonews.com.br e clicar no banner da Betano. Aí você já ganha R$300 no seu primeiro depósito. É simplesmente sensacional. Ajuda a gente a continuar com esse parceiro. Betano, a melhor casa de apostas do mundo, mas só vale se você acessar o nosso portal e clicar no link da Betano. Estou esperando vocês por lá. Divirta-se! Viram só, nação? Pois é. Então, dá essa moral aí
pra gente e vai lá no nosso site, portalflamengonews.com.br e clica no banner da Betano, tá legal? Agora o seguinte, pessoal, o Flamengo tá contratando jogadores, vou falar sobre isso com vocês, mas o Flamengo tá contratando porque está fazendo uma reformulação no elenco. E essa reformulação no elenco, ela passa, obviamente, por deixar alguns jogadores irem embora. Alguns vão no final do ano, como o caso do Diego Alves e do Diego Ribas. Aliás, o Diego Alves parece que vai retornar para esse jogo contra o Atlético do Paraná. Até rimou. Podemos ter para esse jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense o Santos no gol como titular, Diego Alves e Hugo no banco de reservas. Depois de muito tempo, o Diego Alves retornaria ao banco de reservas do Flamengo. E aí, voltando a falar aqui sobre a reformulação, Diego Alves é um dos jogadores que vai deixar o Flamengo no final do ano, assim como o Diego Ribas. Nós temos alguns jogadores que podem sair agora, como é o caso do Gustavo Henrique. Hoje pela manhã, o Flamengo confirmou a negociação com o Fenerbahçe e soltou essa pequena notinha aqui no Twitter. O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo inicial com o Fenerbahçe, envolvendo o zagueiro Gustavo Henrique. O atleta viajou para realizar exames médicos na Turquia, ou seja, o Flamengo vendeu o Gustavo Henrique para o clube turco. A única maneira do negócio melar agora é se o Gustavo Henrique não for aprovado nos exames médicos, o que é muito difícil, uma vez que o Flamengo tem o jogador atuando, o jogador atuando normalmente, o jogador fazendo todas as atividades normalmente, sem nenhuma lesão. Então a tendência é que ele chegue lá, faça os exames, aliás, ele já está lá, faça os exames, seja aprovado e seja apresentado. O Flamengo deve ganhar por essa venda cerca de 2,83 milhões de euros. O Flamengo negociou essa semana também o outro zagueiro Rafael, o Otávio voltou para o elenco do Flamengo, o Matheus Tuller foi para o Viseu Kobe. Então ali na cozinha o Flamengo já está liberando alguns jogadores, apesar de ter muitos atletas jogando nesse setor da zaga. Temos o Léo Pereira, o Davi Luiz, o Rodrigo Caio para voltar ainda, Pablo, Fabrício Bruno, o Cleiton, o Otávio que voltou, mas deve ser reemprestado. Mas enfim, nós ainda temos bastante zagueiros para jogar nesse setor. Não é um setor que vai preocupar o Flamengo. Agora, tudo que acontece com o Flamengo, pessoal, a possibilidade de ter um estádio novo, os jogadores do mundo inteiro que querem vir jogar no Flamengo, o Flamengo está conseguindo contratar nessa janela 3 jogadores em idade produtiva lá na Europa. Vocês repararam isso? Não são mais os Felipe Luiz de 34, 35 anos, os Rafinhas de 34, 35 anos, que o Flamengo está indo buscar lá na Europa, não. O Flamengo agora está buscando os jogadores jovens em produtividade lá na Europa. Everton Cebolinha veio na flor da idade e com muita produtividade ainda na Europa. Então o Flamengo agora passa a desbravar um outro território, um território que clube nenhum no Brasil tem condições de fazer, que é o de comprar jogadores produtivos na Europa. Mas calma aí que nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. O que eu quero focar agora é no porquê que o Flamengo consegue isso. O Flamengo consegue isso por causa da arrecadação que tem com os seus torcedores. E aí, gente, nada me dá mais prazer do que ver esses estudos que vira e mexe uma TV ou um centro de pesquisas faz sobre as torcidas. Nesse caso aqui, foi uma pesquisa do jornal O Globo, onde eles pegaram que atualmente, novidade para todo mundo, né? O Flamengo tem aí, em média, 21,8% da preferência dos torcedores dentro da região que eles fizeram a pesquisa. Segundo eu li na matéria, eles fizeram a pesquisa em algumas regiões espalhadas pelo Brasil e ao todo foram colhidos, se não me falha a memória, quase 5 mil votos, né, na pesquisa que eles fizeram. E disso, 21,8% das pessoas torcem para o Flamengo. 15,5%, ou seja, é uma distância muito grande do Flamengo para o Corinthians já.
não é mais pau a pau, não. O Flamengo já se distanciou bastante deles. 21,8% dos entrevistados torcem para o Flamengo. 15,5% torcem para o Corinthians. 8,2% para o São Paulo, 7,4% para o Palmeiras, 4,2% para o Vasco, 3,2% para o Grêmio, 3,1% para o Cruzeiro, 2,2% para o Inter, 2,2% para o Santos, 2,1% para o Atlético Mineiro, 1,7% para o Bahia, 1,3% para o Botafogo, 1,3% para o Fortaleza, 1,2% para o Sport e 1,1% para o Fluminense. Olha onde que o Fluminense está, na 15ª colocação. Por isso, gente, que quando eu venho aqui e falo para vocês que alguns clubes são regionais, a galera fala, às vezes os antes ficam nervosos, ficam com raiva, mas vejam só, o Internacional de Porto Alegre, com 2,2%, é um clube regional, é lá dentro do Rio Grande do Sul e muito pouco para fora. Olha o Atlético Mineiro, gente, 2,1%, que ganhou o ano passado Copa do Brasil e Brasileirão, 2,1% apenas, que é mais regionalizado do que isso. Até o Cruzeiro, que está na 2ª divisão há trocentos anos, tem um percentual maior do que o do Atlético Mineiro, que está coladinho ali com o Bahia. Então, quando eu falo que alguns clubes são regionais, não é desmerecendo o clube, não é tirando onda com o clube, é simplesmente mostrando o que acontece de fato, principalmente no quesito torcida, né, gente? Então, a gente percebe aí que o Flamengo tem uma ampla diferença, uma ampla superioridade em cima das outras torcidas. Isso daqui é legal pra gente tirar onda com nossos amigos e tudo mais, mas é mais importante ainda para a gente discutir a questão das cotas de transferência de televisão. Não dá para o Atlético Mineiro, 10º colocado na preferência do torcedor brasileiro hoje, com 2,1% da preferência, querer ganhar em pé de igualdade com o Flamengo, que tem 21,8%. Se a gente colocar isso daqui matematicamente falando, se foram 5 mil pessoas ouvidas, das 5 mil, 21,8% representariam 1.090 pessoas. Já no caso do Atlético Mineiro, 105 pessoas. A diferença é absurda. Como que um clube, vou falar em números absolutos pela pesquisa, tá, pessoal? Só como um exemplo, como que um clube que tem 105 torcedores pode querer ganhar o mesmo tanto de cotas de TV de um clube que tem 1.050 torcedores? Isso só na pesquisa. A gente sabe que o Flamengo tá chegando a 52 milhões de torcedores, então é outro nível, mas é só para explicar. Então, essas pesquisas, elas servem não só para enaltecer a grandeza do Flamengo, mas também para a gente poder se basear no que a gente pode permitir e no que a gente não pode permitir dessas ligas que eles querem fazer aí agora. A Liga Futebol Forte, que é a liga que o Atlético Mineiro capitaneia, não pode jamais querer ganhar igual o Flamengo, igual o Corinthians, igual o São Paulo, o Palmeiras, nem pode ser igual ao Vasco, porque a discrepância no que a gente entrega e no interesse do público que consome Flamengo é muito maior do que com o pobre coitado do Atlético Mineiro. Então esses números são importantes, a gente ter sempre eles na ponta da língua, porque são eles que medem as negociações, principalmente na criação da nova liga, tá, pessoal? Por isso eu queria destacar bem e deixar isso bem aberto para vocês. Com relação agora ao Guilhermo Varela, eu tenho noticiado para vocês nos últimos dias, passo a passo, tudo que tem acontecido com esse rapaz uruguaio de 29 anos, 1,74 m, 74 quilos. Pelo Dinamo de Kiev, ele fez 49 jogos, 39 destes como titular. Sofreu um cartão vermelho, tomou 8 cartões amarelos, somou 3.897 minutos jogados e deu 2 assistências. No Dinamo, o Varela não teve o seu melhor aproveitamento enquanto jogador de futebol, mas ainda assim mostrou-se tão bom e tão útil que o treinador do Dinamo de Moscou aceitaria ele de volta mesmo depois de tudo isso que aconteceu.
Nesse exato momento, o empresário dele conversa com o Flamengo para eles poderem acertarem os últimos detalhes para poder anunciar o Guilhermo Varela. Até onde eu apurei, o Guilhermo Varela ainda não conseguiu sair da Rússia para vir para a América do Sul. Ele está procurando passagens para poder vir para a América do Sul. Pode ser que no momento que você estiver vendo esse vídeo, ele já tenha conseguido e já esteja chegando aqui. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o grande empecilho, a grande ansiedade é saber se o Guilhermo Varela vai conseguir ser inscrito para a Copa do Brasil. Eles acionaram o dispositivo FIFA, então eles já estão liberados, estão livres no mercado. Quando eu digo eles, ele e o empresário dele, tá? Acionaram o dispositivo FIFA. Então ele está livre no mercado para assinar com qualquer clube e vai assinar com o Flamengo. Pelo menos tudo indica que vai assinar com o Flamengo. Agora, vai dar tempo de inscrevê-lo para a Copa do Brasil? Esse é o X da questão. O Flamengo pode inscrever hoje até às 19 horas, se não me falha a memória. Esse é o horário que a CBF fecha o expediente hoje. A Copa do Brasil sendo amanhã, o Flamengo tem que inscrevê-lo hoje para ele poder participar de todas as etapas da Copa do Brasil. Quarta, semi e final. Batendo campeão com o Flamengo, se Deus quiser. Tudo está sendo feito para que ele consiga ser inscrito hoje. Ele não precisa vir ao Brasil para assinar o contrato. Eles podem mandar o contrato para ele e ele assinar, o contrato voltar e o Flamengo registrar. Tudo isso de forma eletrônica, tá? E-mail para cá, e-mail para lá, resolvido o problema, inscreve o jogador. Só que como se trata de uma transferência internacional, leva-se mais tempo do que o normal para que tudo isso aconteça. Tem o caso também de, em algum momento, precisar depender da boa vontade dos russos. Como o Guilhermo Varela está saindo de lá sem ser assim da maneira mais agradável para a equipe russa, dificilmente eles terão boa vontade com o Varela. Se o Varela precisar de um documento do Dínamo de Moscou para ser enviado, os caras vão demorar a vida inteira para enviar, vão dificultar a vida dele. Do jeito que ele saiu do clube russo lá, não é o jeito mais indicado, não é a maneira mais indicada, mas a gente também não sabe o que ele passou lá, né? Para ele agir da maneira que ele agiu, ele nunca agiu assim em outros clubes, apenas no Dínamo de Moscou. Então a gente não sabe o que ele passou no clube também. Mas ele não saiu de uma maneira legal. Então, se o Flamengo e o Guilhermo Varela depender de alguma coisa do clube russo, dificilmente a gente vai conseguir em tempo hábil. Vou continuar observando aqui o dia todo para ver se o Flamengo vai conseguir inscrevê-lo ou não. Agora, o fato é que a diretoria rubro-negra não está preocupada com isso. Se conseguir, beleza. Se não conseguir, beleza também, sem problemas. Para Libertadores ele vai ser inscrito. Se não deu para a Copa do Brasil, paciência. Libertadores e Brasileirão vai dar tempo de inscrever o Guilhermo Varela. Muito possivelmente, nos próximos dias, nós teremos a confirmação da contratação do Guilherme Varela. Isso se a confirmação não vier hoje mesmo. Ah, Fabrício, mas fulano já falou que está fechado, ciclano. Enquanto não for o Flamengo, não é oficial. Por mais que a gente tenha as informações, enquanto não for o Flamengo, não é oficial. Então nós vamos aguardar para o Flamengo poder sair da toca e falar para a gente se é ou se não é oficial, como o Flamengo falou hoje a respeito do Gustavo Henrique. Pessoal, falando sobre estádio, como eu falei para vocês, tem muita coisa acontecendo agora e muita coisa que nos leva a crer que vai dar certo. Mas hoje eu queria chamar a atenção para vocês, não pela maneira como o estádio vai ser construído, que eu já mostrei para vocês que a intenção é um estádio vertical, não se vai ser inspirado no estádio do Borussia, como eu já falei aqui, se o terreno é perto disso, daquilo, como eu já mostrei aqui para vocês, mas hoje eu quero falar da parte política. Em 5 anos de canal Flá Nação VP, eu nunca falei de política. Esse canal aqui tem menos tempo, tem 1 ano e pouquinho, mas eu nunca falei de política em nenhum dos dois canais. Hoje eu vou falar. O Flamengo precisa da boa vontade dos políticos para conseguir construir o seu estádio. O momento é o momento ideal para o Flamengo conseguir o terreno e conseguir levantar seu estádio. Por quê? Porque o Brasil hoje ele passa por uma divisão partidária que força os políticos a barganharem algumas coisas. O Flamengo já foi usado muitas vezes por políticos. Então eu acho que se o Flamengo
aproveitar a oportunidade da gente estar no ano eleitoral e dos governos estarem com essa boa vontade que nunca tiveram com o Flamengo, gente. Independente do cara que estava na presidência, a gente nunca contou com a boa vontade de governo nenhum. Eu não estou falando de partido político, eu estou falando de política. A gente nunca teve a boa vontade de político nenhum para com o Flamengo. Dessa vez nós estamos tendo. Então, gente, se for tudo dentro da lei, como a gente tem certeza que será, se for tudo da maneira correta, não se preocupem se quem está ajudando o Flamengo é da legenda X ou é da legenda Y. Se preocupe com as legendas na hora que você for votar. Aí a sua decisão é soberana. Nessa questão do Flamengo, não importa se o político é do partido X ou Z. O importante é que tudo seja feito às claras e dentro da lei. E se tudo estiver sendo feito às claras e dentro da lei, como está sendo feito até o momento, tomara que o Flamengo se beneficie dessa oportunidade para construir o nosso estádio próprio. É muito importante para a gente ter o nosso estádio próprio. Nós não podemos ficar tomando sapatada do Vasco toda hora que o Vasco quiser jogar no Maracanã. A gente investe um dinheiro brabo em cima do gramado para o Vasco jogar o dia que quiser. E achar que pagar 250 mil paga a manutenção. Não paga, 250 mil não paga o tempo que o gramado tem que ficar descansando. E isso é agora. Daqui a pouquinho começa a funilar as competições, o Vasco cisma de jogar lá e a gente vai ter um gramado cada vez pior para jogar fases decisivas de Libertadores, de Copa do Brasil e de Brasileirão. Então é importante o Flamengo ter seu estádio próprio. Então não vamos transformar a situação do estádio do Flamengo numa questão política partidária. Não! Vamos aproveitar o bom momento, a boa vontade para resolver o problema do Flamengo. E aí, na hora de votar, você coloca tudo aquilo que você tem no seu coração, na sua cabeça, na legenda, no partido, no político que você julgar que pode ser o melhor para você. Agora, vamos deixar, não vamos entrar em conflito. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô vendo torcedores do Flamengo, partidários de A, brigando com partidários de B, pra gente não ter um estádio. Não pode, gente. Primeiro Mengão, vamos lá, primeiro Flamengo. Tudo é dentro da lei? Não tá fazendo nada errado? Não. Então vamos aproveitar o momento. Esquece as legendas e os partidos, esqueçam quem tá facilitando o caminho, esquece isso. Vamos pensar no estádio. Na hora de votar, você pensa naquilo que você julga ser melhor para você e para sua comunidade, fechado? Não precisamos ficar vendo o rubro-negro discutindo com o rubro-negro, ou o rubro-negro falando que não quer estádio porque é o governo X, se fosse o Y. Faz isso não. Vamos pensar no amor maior agora, que é o Flamengo. Sempre ressaltando, nós queremos tudo dentro da lei, dentro dos conformes. Nós não queremos nada que nem foi com outros clubes aí que não pagaram nada. Aliás, a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, foi até um programa de rádio, se não me falha a memória, foi a Jovem Pan, e conversou lá sobre a situação do estádio do Flamengo e do Corinthians. No estádio do Corinthians, ela, presidente da Caixa, disse que praticamente não foi pago nada. E não é assim que a gente quer. A gente quer que as coisas sejam feitas preto no branco. E ela falou também que eles estão vendo ali a viabilidade justamente para poder decidir se o melhor para aquela região ali é a Caixa vender, Flamengo, custa X, me paga e o terreno é seu. Aí, se a Caixa fizer por valores financeiros, gente, a Caixa não pode obrigar o Flamengo a fazer melhorias, a fazer desenvolvimento no local. Por isso o estudo da viabilidade. Agora, se a Caixa fizer um estudo de viabilidade e ver assim, olha, é melhor a gente ceder o terreno para o Flamengo e colocar no contrato de cessão que o Flamengo tem que construir um shopping, que o Flamengo tem que construir não sei quantas moradias, e isso é interessante para os dois lados, porque o interessante para a Caixa e para o governo do Brasil é o desenvolvimento de cada lugar no Brasil todo. Falando da Caixa especificamente, se o Flamengo bota um estádio lá, constrói um shopping, a Caixa tem novos clientes em potencial naquela região.
A Caixa é um negócio. Então, eles estão fazendo um estudo de viabilidade para decidir justamente isso. Se é melhor botar um preço para o Flamengo ou se é melhor ceder o terreno desde que o Flamengo cumpra isso, aquilo outro, entenderam? Então, não quer dizer que o Flamengo vai pagar 400 milhões pelo estádio. Ainda não. Enquanto não sair o estudo de viabilidade, ainda não quer dizer que o Flamengo vai ter que pagar. Não é isso. O Flamengo já está colocando no orçamento 400 milhões para o terreno. Não, não é assim. O Flamengo sabe que na pior das hipóteses vai ter que pagar 400, 500 milhões. Mas há a questão da cessão também para o Flamengo poder construir, desenvolver a região. E aí para o Flamengo pode ser até mais barato. Ao invés de pagar 400 milhões, construir ali em volta algumas coisas que vão beneficiar a população daquela região e também vai ser um gasto menor do que investir nos 400 milhões. Agora, outro detalhe. O Flamengo não vai pagar à vista os 400 milhões e depois mais 500 milhões pelo estádio. Lógico que não. O Flamengo, independente da maneira como for tratada a situação do estádio, ela vai ser financiada. Toda financiada. Terreno, se for o caso de comprar o terreno, ou a questão do desenvolvimento urbano, o que o Flamengo vai ter que construir para poder fazer o desenvolvimento imobiliariamente falando, além do estádio. Tudo isso vai ser financiado pelo Flamengo, vai ter que passar pela aprovação do Conselho Deliberativo do Flamengo, vai ser tudo feito preto no branco. Por isso que essas coisas não são da noite para o dia. Por isso que essas coisas levam tempo. Por isso que nós temos que aproveitar este momento, a boa vontade da prefeitura com as concessões, com os alvarás, com as licenças, a boa vontade do governo federal com a viabilidade do terreno. É isso que a gente tem que pensar agora. No bem do Flamengo, no bem do Brasil, nós vamos pensar na hora que a gente for votar. Beleza, nação? Bom, por enquanto é isso. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscreverem no nosso canal e de opinar aqui nos comentários. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.